Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, queridos, bom dia! Hoje daremos seguimento à leitura do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Ontem nós conversamos um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre toda a circunstância do nascimento de Jesus, e hoje nós falaremos sobre a visita dos magos e sobre algumas atitudes que foram necessárias logo após o nascimento de Jesus. Primeiro, a visita dos magos. É importante esclarecermos que a nossa tradição e até o nosso folclore costuma se referir a eles como os 3 reis magos, inclusive dando nomes a eles, né? Mas você deve ter percebido na leitura do capítulo 2 que não fala de reis magos, fala sobre magos, né? Sobre sábios, algumas versões falam sábios do Oriente. E o fato é que nos leva a crer que eles seriam sacerdotes pagãos, né? Ou até astrólogos, né? Também pagãos. Mas o fato é que eles foram chamados por Deus a presentear o Salvador do mundo, né? E isso é que é importante de nós analisarmos. Então esses magos, eles vieram do Oriente, eles passaram em Jerusalém, e em Jerusalém eles tiveram a oportunidade de conversar com o rei, o Herodes o Grande, né? Não é o mesmo Herodes do tempo em que Jesus foi julgado, condenado e crucificado, né? Aquele outro Herodes era filho desse Herodes o Grande. E Herodes o Grande, ele era um ditador naquele tempo. Ele era do povo de Edom, né? Ele era um edomita, ele era descendente de Esaú, né? Portanto ele tinha um parentesco com o povo judeu, né? No entanto, ele não fazia parte do povo judeu e ele foi colocado para ser rei dos judeus ali naquele momento, para ser um governador daquela região, né? Pelos romanos que já tinham dominado aquele contexto ali da Judéia, de toda a região. Fazia parte de uma província romana chamada Palestina. Então é interessante que os magos foram a Herodes e Herodes ficou assustado com o relato dos magos, né? Os magos disseram para ele: olha, nós estamos vindo aqui para visitar um rei que nasceu. Herodes ficou muito perturbado com aquilo, porque Herodes tinha alguns sábios, né, que serviam na corte dele. É importante frisar que Flávio Joséfo, né, um historiador judeu contemporâneo do surgimento da igreja, ele relata que Herodes o Grande havia mandado matar todos os sacerdotes que serviam, né, e substituiu por outros do seu agrado. Então ele era um homem realmente muito sanguinário, né? Ele chegou ao ponto de matar os filhos dele, alguns filhos, matou muitas pessoas ali naquela região. E claro, com medo desse rei que nasceria, ele perguntou aos magos: olha, onde é que vai nascer esse rei? Eu quero homenageá-lo também. Ora, a intenção dele não era homenagear, a intenção dele era matar esse rei que o ameaçava, né? Então, nesse momento ele blefa, né? Ele quer de alguma forma levar os magos a achar que ele quer simplesmente fazer uma homenagem quando ele na verdade não quer. Então os magos, eles saíram daquele local e eles foram seguindo a estrela, né? É importante frisarmos que tem alguns estudos, né? Algumas pessoas que tentam explicar essa estrela do Natal e tentam dizer que é um cometa, que foi uma outra vinda do cometa Halley e coisas do tipo. Quando nós lemos a palavra, nós percebemos que isso não tem o menor fundamento. Essa estrela guiava os magos, né? Então, se fosse um cometa, seria só um sinal no céu. Não é o caso. A palavra diz que ela guiava os magos. Então, era uma estrela que guiava, semelhante ao que aconteceu com o povo de Deus quando saiu do Egito, né? Que era guiado no deserto, né? Por uma nuvem,
ou guiado no deserto por uma coluna de fogo, né? Então é importante nós percebermos isso, né? Que Deus utilizou de forma semelhante ao que fez com o povo quando saiu do Egito, através dessa estrela, né? E é importante frisarmos também que, semelhante ao que aconteceu com Moisés, né, também com o nascimento de Jesus, houve uma perseguição às crianças daquela região, né, pelo fato de Herodes ter percebido que os magos não deram informação de onde nasceria esse rei, né, não retornaram a Jerusalém para falar a Herodes onde nasceu o rei. Ele tomou uma medida drástica, né? Ele mandou que se matasse as crianças até uma determinada idade, né? Em toda a região próxima a Belém, né? Semelhante ao que aconteceu também no tempo de Moisés, né? Que o faraó mandou matar as crianças do povo hebreu para evitar que esse povo se multiplicasse muito. E Moisés se salvou, assim como Jesus também se salvou, indo dessa vez para o Egito. Olha só que interessante, não é mesmo? É muito legal mesmo perceber isso na palavra, perceber o agir de Deus através do seu povo, né? Então, José é advertido a sair daquele lugar e ir para o Egito, né? Só que um pouco antes os magos chegaram e foram fazer a sua adoração a esse rei, né? Que reconheciam já esse rei como alguém que merecia adoração, não é mesmo? E levaram presentes, né? A tradição fala de 3 reis magos porque a palavra fala de 3 presentes, né? Mas a palavra não diz quantos magos eram, né? E muito menos o nome deles, tá bom? Só fala de 3 presentes: ouro, incenso e mirra, né? O ouro representa a realeza de Jesus. O incenso representa a adoração que se deveria fazer a esse rei, né? Que não era qualquer rei. E, finalmente, a mirra. A mirra é uma erva amarga, né? É muito interessante nós percebermos que em Isaías, se não me engano, fala que esse rei receberia 2 presentes, ouro e incenso. Mas interessante que Isaías fala sobre a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, foi acrescentado um presente, a mirra, né? Uma erva amarga, prenunciando que Jesus passaria na cruz, prenunciando que Jesus passaria por nós. Então ele teve que provar da amargura da morte, né, para nos presentear com a vida. Então isso é que é interessante de nós percebermos como Deus é um Deus de detalhes, sabe? É tão importante nós analisarmos a palavra olhando para os detalhes, porque Deus realmente é um Deus de detalhes, né? Isso é muito, muito importante mesmo. Importa também que percebamos que depois de algum tempo, depois que Herodes havia falecido, Herodes o Grande havia falecido, o reino de Herodes foi dividido em 4, né? Foi estabelecida uma tetrarquia. E cada um dos governantes dessa tetrarquia era chamado tetrarca, né? Nós percebemos que aqui na palavra, né, logo depois da morte de Herodes o Grande, né, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, né? Eu estou lendo aqui a palavra. Então é importante nós percebermos que agora Arquelau, filho de Herodes, agora governava na Judéia, né? Na Judéia, que é a região onde se encontra, por exemplo, Belém, onde se encontra Jerusalém. E José decide não ir para a Judéia por conta de Arquelau ter uma fama muito pior do que a do pai dele, né? Então, em vez de ir para a Judéia, ele vai para Nazaré. Se você depois, quando você for estudar o Evangelho de Lucas, você vai ver que José ele já tinha uma certa vivência na região de Nazaré, né? Mas a gente vai explorar um pouco mais quando formos conversar sobre o Evangelho de Lucas, né? Então é importante percebermos isso. Em vez de ir para a Judéia, ele foi para Nazaré. Nazaré nesse tempo era muito mal vista pelos judeus, porque em Nazaré se uniam muitos gentios, né? Haviam alguns judeus que moravam lá, judeus fiéis, mas
havia muitos gentios, muitas pessoas que não reconheciam a Deus, que viviam uma vida totalmente contra os princípios da palavra, mas ainda assim José foi encaminhado a Nazaré, e foi lá que Jesus teve a sua infância, né? Que ele se desenvolveu como jovem, e finalmente depois a gente vem a perceber, né, depois de passar dessa infância, essa juventude de Jesus, a gente vem a perceber novamente Jesus, né, já iniciando o seu ministério, né? Mas eu quero finalizar aqui, queridos, te convidando realmente nesse momento a se debruçar sobre a palavra e a vivenciar essa palavra de todo o teu coração. Eu espero ter te ajudado no entendimento da leitura, e amanhã nós teremos uma nova oportunidade de conhecermos um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, amo muito vocês, e eu creio que no final desse ano nós conheceremos Jesus com muito maior profundidade. Até mais.